Senhor Jesus. Irmão, vamos orar 2 em 2 e 3 em 3 pela palavra? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Abençoe a comunhão, sua reunião nesta manhã. Necessitamos do Senhor. Cuida de nós, cuida do nosso coração. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós externamos do nosso coração toda gratidão a Ti pela obra de redenção que o Senhor realizou por cada um de nós. O Senhor, aquele único grão, caiu na terra e morreu para produzir muitos grãos. E estamos aqui, Senhor, como resultado da Tua obra redentora. Nós todos formamos um só pão. Então, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós é para que hoje nós pudéssemos Te expressar. E o Senhor também é o conteúdo, Senhor. Tu és a esfera do nosso viver. Tu és tudo o que nós de fato precisamos. Então venha neste momento, Senhor, ungir cada coração aqui, cada ouvido, porque o que nós queremos é o dispensar da Tua palavra, que ela possa ser colocada, depositada, sedimentada no nosso ser, a fim de que se torne a nossa constituição. A Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra, é o Teu sopro, Senhor. É aquele que saiu de dentro de Ti. A mesma palavra que criou todo o universo e o sustenta pela palavra do Seu poder. Essa mesma palavra, Senhor, pode ser depositada no nosso coração. Queremos um solo fértil, um solo que absorva, que assimila a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã de misericórdia renovada para nós. E o fato de não sermos consumidos, porque a Tua misericórdia não tem fim. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Estamos felizes, alegres ou tristes? Felizes. Isso dá para a gente notar os rostos todos redondos, né? Coração alegre, rosto aformoseado, isso é belo demais, irmãos. Mesmo você de casa, que não estamos vendo aqui, mas temos certeza de que o seu rosto também está arredondado nessa manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos ser alimentados pela palavra de Deus. Graças a Deus que tem um povo que busca o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos essa nação santa. Ou não somos? Sacerdócio real. Que mais? Povo de propriedade exclusiva ou peculiar de Deus. E nós estamos aqui para proclamar as virtudes daquele que nos chamou de onde? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Nós, irmãos, antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. O nosso coração, eu quero dizer, nessa manhã está muito alegre. Nós hoje vamos tentar concluir a Epístola aos Filipenses, que nós iniciamos dia 8 de dezembro, certo? Portanto, um pouco mais de 2 meses, e que nesse tempo eu tenho certeza, quem aproveitou, aproveitou. Certo? Então nós temos, irmãos, que a cada vez, a cada hora que a palavra chega a nós, nós devemos estar ávidos pela palavra do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o reino é para aqueles que pagam um preço. E nós veremos hoje o título, olha só, é bem sugestivo, não é, irmãos? Que tal nós lermos juntos?
tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, irmãos, tudo posso naquele que... Irmão, mais uma vez, porque parece que estamos fracos ainda. Tudo posso naquele que nos fortalece. E que tal agora nós colocarmos essa frase no plural? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Irmãos, individualmente nós somos fortalecidos, mas coletivamente também somos fortalecidos. Esse é o desejo que nós temos, irmãos, nessa manhã, ganhar mais do falar de Deus. E nós estaremos então, como foi dito, tentando concluir a epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vemos, irmãos, nessa epístola, que foi escrita numa prisão em Roma, por volta do ano 62, 61, este Paulo, irmãos, ele mostra nessa epístola, nessa carta, a sua afinidade, a sua confiabilidade, e o que mais? Ele era muito íntimo da igreja em Filipos. Essa igreja que ele chegou lá por volta do ano 50, 51, e agora no ano 62, portanto temos aqui um tempo, certo? E 10 ou 11 anos que Paulo teve experiência com a igreja em Filipos. E Paulo, ele resume em 4 capítulos, ou seja, 104 versículos, toda a sua história até aqui com a igreja em Filipos. Irmãos, isso é maravilhoso. E Paulo, ele começa dizendo o seguinte, antes de eu falar, vamos ler os versículos, tá ok, irmãos? É muito importante a leitura textual. Amém. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versos 18 ao 23. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai. Vamos lá. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Se vocês me permitem, um pouquinho de água, né, irmãos? Irmãos, quando nós olhamos essa epístola de Paulo aos Filipenses, nós vemos aqui uma igreja que foi levantada por Paulo e seus cooperadores, certo? E essa igreja, irmãos, ela fez história na vida de Paulo. Essa igreja, vamos dizer que causou uma marca indelével na vida de Paulo. Tanto é que ele chegou a dizer que a única igreja que foi a igreja em Filipos, é que se associou com o apóstolo
no que diz respeito ao Evangelho, à defesa do Evangelho, à propagação do Evangelho. Essa igreja, irmãos, não era uma igreja rica. Quando nós vemos ali em Atos capítulo 16, não vamos ler por causa do tempo, quando Paulo chegou ali, recebendo um chamado de um varão macedônio, passa para cá e nos ajuda. Paulo chegou lá, irmãos, e ele encontrou um grupo de mulheres. As irmãs não estão reagindo. Ele encontrou em Filipos um grupo de mulheres. Ótimo. Esse grupo de mulheres tinha uma irmã lá que chamava-se Lídia. Lídia significa bela, nobre. Quem daqui é Lídia? Quem daqui é Lídia? Oh, irmãs, a igreja começou em Filipos com as irmãs. É por isso que Paulo dá muita ênfase. Paulo, ele elogia as irmãs, tanto é que ele citou duas delas no capítulo 4. Ele pede ao seu cooperador Clemente, ajude a Evódia e Sintique, porque elas se esforçaram comigo. Então, irmãos, vocês são importantes. Vou repetir. Irmãs, vocês são importantes na igreja. Amém. Isso. E onde estão os clementes aqui? Onde estão os clementes? Amém. Aleluia. É isso aí, irmãos. Nós estamos na igreja, e a igreja é o lugar onde Deus é expresso, onde Deus é manifestado. E como foi dito, enquanto estávamos cantando os hinos, na igreja não tem expoente. Na igreja não tem aquele que se exalta. Na igreja tem todos os membros. Na igreja tem você e tem eu. Irmãos mais simples. Esses irmãos estão na igreja. É por isso, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. E ali em Filipos havia a igreja. E ela se entregou, ela se associou a Paulo, ela abriu uma conta com Paulo para suprir Paulo nas suas dificuldades. É por isso que Paulo disse, eu já aprendi, tanto a ser humilhado, como também ser honrado, a ter escassez como abundância. Irmãos, desde que Paulo foi salvo pelo Senhor, por volta do ano 36 por aí, Paulo aprendeu a ser humilhado. A começar por Atos capítulo 9. Certo? Ananias ficou com medo de ir até Paulo. Deus falou, vai lá, na casa do justo, a rua chamada direita, tem um homem orando lá. E Ananias foi. Ananias é um irmão como você e eu, que só aparece aqui depois, parece que some. Mas sabe, são aqueles órgãos ocultos que funcionam. E foi Ananias que introduziu o grande Saulo para dentro do corpo de Cristo. E a partir daí, Saulo começou a viver uma vida de dependência de Deus. Irmãos, e não foi fácil. O Senhor já havia dito a Ananias, este é para mim um vaso escolhido, e ele vai ver o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Paulo estava ciente disso. Por isso ele se adaptou a isso. E assim, irmãos, quando a gente se adapta a uma situação, a gente sofre menos, é ou não é? Mas por isso, irmãos, nós estamos hoje na igreja, e na igreja nós passamos por N dificuldades. Mas eu quero dizer, irmãos, que essas dificuldades são para nos aperfeiçoar, para nos moldar ao primogênito, a forma que é Cristo. E um dia todos nós estaremos completamente conformados à imagem do primogênito de Deus. E seremos glorificados. Esta igreja de Filipos, irmãos, é algo maravilhoso que falou ao coração de Paulo, o apóstolo. Paulo estava preso, mas por causa desse cuidado dos filipenses, ele expressa muita alegria. No capítulo 4, então, de Filipenses, versículo 10, ele disse, alegrei-me
sobremaneira no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Renovar aqui vem do verbo reflorescer. É algo ligado à vida. Certo? Em países, né, que o clima é muito frio, quando chega no inverno, tudo morre. Aparentemente. Tudo seca. Mas basta chegar a primavera, que começa a reflorescer. Então, Paulo passou o inverno aqui, sem poder ser ajudado pela igreja em Filipos. Mas, irmãos, como ele estava no coração do apóstolo, e eles estavam ligados a Paulo, irmão e irmã, chegou a Paulo a oferta dos irmãos. E o Alexandre leu agora há pouco aqui sobre aquela viúva, não é isso? De Marcos 12, certo? Ela não tinha nada. O que ela tinha? 2 moedas, 2 quadrantes, eram moedas de bronze que naquela época tinham o menor valor possível. Mas o que ela tinha? O seu sustento, a sua vida, e na sua pobreza, o que ela fez? Ela ofertou ao Senhor. E o Senhor disse: o que ela fez? Essa oferta que ela fez valeu muito mais do que todas as ofertas que eles ofertaram. Deus vê o coração. Deus não vê o montante, Deus vê o coração. E se formos ver a igreja em Filipos, irmãos, na Macedônia, ali em 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 5, ali mostra que eles rogaram aos apóstolos a graça de ofertar. Não apenas na sua medida, mas além da medida, além das posses, eles ofertaram. E Deus honrou ou não honrou o coração deles? Honrou. Eles já tinham não só o dom, mas tinham o ministério de ofertar. E por causa disso, Paulo podia contar com eles. Então, no capítulo 2, eu quero fazer uma comparação aqui. No capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma mente. Mas aqui, irmãos, no capítulo 4, versículo 10, quando ele está findando essa carta, e a propósito, ele deixou para fazer esse agradecimento aos filipenses no final da sua carta. Interessante, meus irmãos. Olha o que ele diz aqui, no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira. Aqui não dá a impressão de que aquela alegria que faltava completou aqui? Aqui tem um adjetivo, alegrei-me, ou alegre-me, né? Alegre. Mas aqui também tem aqui um advérbio de intensidade, que intensifica o adjetivo. Ele diz: alegrei-me sobremaneira. Isso é muito, demais, excessivamente. Paulo estava alegre, irmãos. Paulo estava plenamente alegre, porque o encargo, o cuidado dos filipenses para com ele foi renovado, refloresceu. E olhem só o que ele diz no versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele falou: vocês renovaram para mim o cuidado, mas calma lá. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu quero que vocês me ofertem, mas ele aprendeu um segredo. Aqui no original, aprendi a viver, aprendeu um segredo. Ele aprendeu, esse segredo que ele aprendeu era Cristo. É por isso que o tema da epístola aos Filipenses é o que mesmo? A experiência de Cristo. Ele percebeu, irmãos, que quanto mais ele experimentasse Cristo, mais ele descobria o segredo. E Paulo, irmãos, é muito versátil, viu? Ele sempre usava metáforas, né? Alegorias, ilustrações,
para explicar melhor um fato, certo? Por exemplo, quando escreveu aos Efésios, falou lá da armadura, não é isso? A armadura romana. Quando escreveu aos Coríntios, ele falou de uma corrida no estádio. Paulo é muito versátil, irmãos, e aqui essa palavra aprendi o segredo, ele emprestou essa palavra dos estoicos. Estoicos é os seguidores de Zenão, um filósofo. Naquela época de Paulo, porque como Filipos era uma colônia romana, era uma cultura greco-romana, então eles estavam ligados ali com a cultura grega, certo? E esse Zenão era um filósofo, certo? E eles tinham lá, havia naquela época lá, sociedades secretas, certo? E quem entrasse lá, teria que aprender os rudimentos, os princípios rudimentares daquela seita, certo? E Paulo usou isso porque os filipenses sabiam muito bem disso, porque Filipos tinha isso neles já, porque eles, havia muitos gregos ali, e eles estavam acostumados com isso. Então, Paulo falando isso, logo eles iam entender. Aí ele fala, aprendi o segredo. O que faziam esses estoicos? Eles tinham um autocontrole, autossuficiência. Eles trincavam os dentes para não sentir dor. Passavam por muitas necessidades. Eu não vou comer, porque eu estou iniciando nesse lugar e eu não preciso de coisas materiais. Eles se voltavam para si mesmos e criam que o que eles estavam fazendo era correto. Então, não era qualquer um que entrava nisso. Paulo falou, eu aprendi o segredo. A suficiência não vem da minha autossuficiência, mas ela vem de Deus. Eles fazem isso, mas para Deus não tem nenhum valor. Mas o que eu faço é porque eu experimentei e estou experimentando Cristo. Isso é profundo ou não é profundo, irmãos? E Paulo também ele usa algumas expressões enigmáticas aqui. O que é um enigma? É um mistério. O que é isso? Sabe por quê? No 12. Tanto sei estar humilhado como honrado. Ele começa assim, humilhado e honrado. O que ele diz depois? De tudo. E em todas as circunstâncias já tenho experiência. Olha, agora ele inverte. Tanto de fartura como de fome. Ele inverteu, não inverteu? Começou falando de humilhação. Depois exaltação. Agora ele começa de exaltação e depois humilhação. Isso é uma expressão enigmática. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo aprendeu o segredo. Irmãos, nós precisamos aprender o segredo de desfrutar Cristo. Ele foi iniciado na vida da igreja, irmãos, e nós também fomos iniciados aonde? Na vida da igreja. E como está hoje o nosso crescimento em Cristo Jesus? Vamos notar aqui que na carta aos Filipenses, ele fala muito essa expressão, em Cristo. Em Cristo, é ou não é? No capítulo 3, versículo 9, ele queria ser achado em Cristo. Mas aqui, no 4:13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui ele já está em Cristo e já está fortalecido em Cristo. Irmãos, a experiência de Paulo, em toda a sua vida, em toda a sua carreira cristã, nós sabemos que não foi fácil, irmãos. Nós já vimos, Atos capítulo 9, quanto sofrimento, não vimos? Em Damasco, ele teve que fugir dentro de um cesto. Que vergonha, irmãos. Isso é humilhação. Logo depois, em Jerusalém, queriam matá-lo. Vai para Tarso, fique de molho lá. Vários anos. E depois, quando ele começa o seu ministério, irmãos, quanto sofrimento. Ele sai com Barnabé e vai para a Galácia. Quanto sofrimento, irmãos. Paulo foi aprendendo ao longo dos anos como experimentar Cristo. Como desfrutar Cristo. Então, ele disse, já aprendi. Eu pergunto, nós queremos aprender? Queremos ou não queremos aprender? É fácil aprender, irmãos?
É fácil ser humilhado? É fácil ser exaltado? Ninguém quer falar, né? Mas e humilhado? E passar necessidade? E ter escassez? E fartura? Essa fartura não é a fartura do piracicabano. Fartura, não. Essa fartura aqui, irmãos, é muita coisa. Me farta muita coisa. Não, irmãos, a fartura de Paulo aqui é abundância. É muita coisa. Então Paulo aprendeu na sua vida cristã que ele devia sofrer, mas também Deus, na sua infinita misericórdia, também o exaltava. Porque aquele que se humilha, será exaltado. Então, quando Paulo disse aos filipenses, tanto sei estar humilhado, como também honrado. E vamos ler rapidamente em 2 Coríntios, capítulo 11, apenas uma das coisas pelas quais Paulo passou. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, então, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, lá em Listra. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente. O que, irmãos? A preocupação com todas as igrejas. Este era o Paulo que nós conhecemos. E Paulo, irmãos, estava aqui abrindo o seu coração para a igreja em Filipos. Vocês me ajudaram. E estou sobremaneira alegre, porque vocês renovaram para comigo o vosso cuidado. Que tipo de cuidado que os filipenses prestaram a Paulo? Versículo 14. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então a igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja que estava com Paulo em toda e qualquer situação. Ele é um sócio mesmo, quando tem ônus e bônus. Geralmente quando a coisa fica difícil, né, Fernando? Quando chega a coisa complicada, falar, desculpe, vamos quebrar a sociedade, porque daqui para frente eu não vou não. Vai você sozinho. Mas os filipenses se associaram com Paulo. E quando fizeram isso, irmãos, eles abriram uma conta com Paulo. Certo? Bom. Versículo 15. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Irmãos, dar e receber. Essa conta, ela tem entrada e tem saída. Certo? Olhem agora. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, Paulo estava na Macedônia, em Filipos, e dali ele foi para Tessalônica, certo? A distância, mais ou menos 100 quilômetros, irmãos, é perto. Ele chegou lá e já chegou a oferta para Paulo. Então, desde o início, essa igreja realmente estava no coração do apóstolo. Por isso que ele fala, eu tenho muitas saudades de vocês. Porque vocês, de fato, são sócios comigo.
Vocês têm uma conta comigo. Irmãos, seguindo aqui. Não, de novo, que eu procure o donativo. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Tem oferta, irmãos. Eles ofertavam, mas também tinha crédito. Agora há pouco nós ofertamos, certo? E às vezes nós imaginamos que a oferta é só algo material. Não é? É material. Ah, está sobrando, então eu dou. Mas de acordo com o que nós ouvimos agora há pouco de Marcos capítulo 12, o sustento daquela viúva era a vida dela. E ela entregou a vida dela. Porque sem essa vida ela não teria nem aquelas moedas pequenas. Então, irmãos, quando nós ofertamos, nós veremos logo mais. Paulo, como já diz, muito versátil, ele era um fariseu, conhecia muito o Velho Testamento. Paulo emprestou também Levítico, capítulo 3, quando diz ali que eles ofereciam oferta a Deus. E essa oferta subia como um aroma agradável e aprazível a quem? A Deus. Paulo associou isso, irmãos, com a oferta dos filipenses. Então, quando eles ofertavam para Paulo, eles ofertavam não para Paulo, mas ofertavam na conta celestial. Isso é belo ou não é belo, irmãos? Esse sacrifício é para agradar a Deus e não a homens. Porque Paulo já havia aprendido a viver contente em todas as coisas. Paulo tinha um contentamento. Paulo descobriu o segredo. E o segredo de Paulo, irmãos, é: tudo posso naquele que me fortalece. Os estoicos confiavam em si mesmos, eram autossuficientes, mas Paulo, irmãos, Paulo só usou como exemplo, mas Paulo, na verdade, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, acho que o Celso usou esse versículo ontem, no capítulo 3, a partir do 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra faz o quê? Mas o Espírito faz o quê? Da vida, vivifica. Então, onde estava a suficiência de Paulo? Estava em Deus. Ah, um versículo que eu também tinha anotado, no capítulo 4 ainda, 2 Coríntios, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O que nós falamos? O que nós cremos? Nós cremos em quê, irmãos? Cremos no quê? Nós cremos nele, que tudo pode fazer, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, tudo podemos naquele que nos fortalece. Paulo tinha sua suficiência em quem? Naquele que o fortalecia. Não vamos ler por causa do tempo, que a hora está avançando, mas Joel capítulo 3, versículo 10, diz assim: digo fraco, final do versículo, digo fraco, sou forte. Digo fraco, sou forte. Onde está, irmãos, a nossa suficiência? Em Deus. Então eu posso ser fraco, mas quando eu creio naquele que pode fazer em mim, em nós, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, nos tornamos fortes. É como diz Daniel capítulo 11, versículo 32. O povo
que conhece o seu Deus, ele se torna forte e ativo. Isaías capítulo 40, versículo 31, esse para aqueles irmãos que, acho que já estão um pouco passados da idade. Irmãos, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Quem daqui quer ser renovado? Irmãos, nós estamos na igreja, e a igreja em Filadélfia é aquela que tem pouca força, mas ela tem a palavra, ela tem o nome. Palavra e nome diz respeito a uma pessoa, que é Cristo. É esse que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quem daqui é forte? Erga a mão. Ah lá, só isso aqui ergueu a mão. Algo enigmático? Quando sou fraco, sou forte, irmãos. Eu não é? Onde está a nossa força? Como diz aí em Neemias 8:10, não é? A alegria do Senhor é a nossa força. Quem está alegre nessa manhã? Quem está alegre nessa manhã? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo, irmãos, vivia dessa maneira. Paulo conhecia Cristo, Paulo experimentava Cristo, e Paulo aqui estava sendo muito grato aos filipenses. Voltamos lá em Filipenses capítulo 4. Recebi tudo e tenho em escassez. É assim que fala isso? Não, né? Recebi tudo. Se é tudo, é abundância, certo? Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos dos Filipenses, irmãos, não só enviaram a oferta para Paulo na prisão, eles enviaram uma pessoa. Eles ofertaram também para Paulo o próprio Epafrodito. Eles confiaram nesse irmão. Leva essa quantia generosa para o nosso parceiro. Eles levaram, certo? Através de Epafrodito, essa oferta lá. Irmãos, de Filipos até Roma, dá quase 1.300 quilômetros, para ser mais preciso, 1.285. E naquela época, tinha que pegar aquela estrada romana lá, Ignátia, né? Depois de entrar no mar Adriático e até chegar a Roma, irmãos, calcula-se mais ou menos um mês para chegar lá. Paulo, irmão, estava distante geograficamente dos filipenses, mas Paulo estava no coração deles. Amém. É belo ou não é belo isso, irmãos? E esse Epafrodito chegou lá, não sabemos se foi durante a viagem ou se foi lá em Roma, mas ele adoeceu mortalmente. E Paulo ficou desesperado, irmãos. Como é que Paulo ia fazer? E esse Epafrodito foi dado pela igreja em Filipenses, ou a igreja em Filipos, desculpem, para que ele ficasse um tempo com Paulo lá, ajudando Paulo lá. Então Paulo ficou preocupado. Quando Paulo soube que ele ficou doente, vamos ler rapidamente no capítulo 2, certo? No capítulo 2 de Filipenses, versículo 27, ou melhor, 26, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Então Paulo não queria nem que ele ficasse lá, mandar de volta rápido para os filipenses.
Irmãos, Paulo tinha angústia? Irmãos, Paulo tinha tristeza? Claro que tinha. Ele falou, eu aprendi. Irmãos, Paulo aprendeu. Se ele aprendeu, nós também podemos ou não podemos aprender? Ele disse em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os homens, menor do que você e eu, ele falou isso. Foi dada essa graça de levar o evangelho. Então, irmãos, se Paulo foi, por que nós não podemos? Ele disse, eu criei, por isso falei, nós cremos. Eu vou repetir, irmãos. Paulo disse, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso. É possível aprender o segredo? Irmãos, Epafrodito foi tal pessoa. E ele não só trouxe a oferta, mas ele trouxe ele mesmo. Aí, irmãos, em 2 Coríntios, rapidamente o tempo está avançando. Ó Senhor Jesus, no capítulo 8 de 2 Coríntios, isso é maravilhoso, irmãos, quando Paulo fala da oferta aos santos. Eu já fiz menção disso. Versículo 1. Também, irmãos, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Oferta, irmãos, é um coração voluntário. Com o coração apertado, melhor não dá. Tem 2 prejuízos. Vai perder o dinheiro e vai perder a bênção de Deus. Um coração alegre é um coração voluntário. Tá. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Irmãos que eles nem conheciam, eles ofertavam. Olha agora o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Isso, irmãos, é sacrifício. Aí, em Efésios, no capítulo 5, versículo 2, também vai nos dar algo, irmãos, maravilhoso. Olhem só. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como quê? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, irmãos, ofertar é investir no reino celestial. O Alexandre falou agora há pouco dos irmãos na África. Não é isso? Um pouco recente, não foi? Precisou levantar uma oferta ali para os irmãos. Nós não estávamos lá, irmãos, mas o nosso coração estava lá. E sempre quando há isso, Paulo ele manda um recibo, mostrando o que vocês investiram, está aqui o resultado. Isso significa transparência e clareza e honestidade com o Ministério de Riquezas Materiais. Paulo é muito sábio, irmãos. E os que vão à guerra, certo? Têm despojo. E os que ficam? 1 Samuel 30, 24, diz que os soldados foram à guerra, mas uma parte ficou guardando a bagagem. Não foi? E alguns lá queriam, não, eles não têm parte. Davi falou, calma. Eles foram e têm despojo. E os que ficaram também têm. Fazem parte. Nós podemos não ir pessoalmente, mas nós vamos pelas ofertas. É assim, não é, irmãos? Então, graças a Deus, irmãos, pela vida da igreja em Filipos, nos dá um exemplo claro, nítido, de que eles tinham, de fato, uma conta conjunta com Paulo.
E essa conta, irmãos, essa conta é para investir. É para investir. É para depositar. Ter conta sem depósito, tem algum valor? Se tem conta, tem que ter depósito. Não é isso? E quem vai depositar? A igreja vai depositar. Agora, olhem só, preste atenção, irmãos. Vamos voltar para Filipenses. Vamos lá. Epa, desculpem. Passei do ponto aqui. Olhem só. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Irmãos, se nós estamos investindo no reino, estamos investindo numa conta celestial, onde Deus é o provedor, onde Deus é o banqueiro, e esse banco não fale. Mateus 6 fala que devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça não pega, a ferrugem não corrói, e onde ladrão não escava e roubam. A nossa conta, irmãos, é celestial. Quando nós ofertamos aqui, investimos, nós investimos o nosso coração. E Deus está de olho. E sabe quem vai nos reembolsar? Deus. Sabe por quê? A conta é dele. Isso é belo ou não é belo, irmãos? Então, tudo que nós fazemos tem que ser Cristo. Paulo diz, em Cristo. E ofertar, irmãos, é ministrar vida. Ofertar, vou repetir, é ministrar vida. E se a vida há um ciclo de comunhão. Ida e vinda. Ida e vinda. Irmãos, é como a circulação sanguínea no nosso corpo. Ela recebe do pulmão oxigênio, ela transporta oxigênio com seus nutrientes, certo? Através das veias, e vai para as partes periféricas do nosso ser, suprindo todas as células. Mas ela vai e ela retorna para o coração. Isso é comunhão. É ida e vinda. Nós ofertamos, Deus vem e nos supre. Isso é ou não é maravilhoso, irmãos? Isso João fala na sua epístola. É comunhão de vida, é o ciclo da comunhão da vida. Então, irmãos, tudo na igreja, irmãos, não é só material, é espiritual. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, visa um fim espiritual. Louvado seja o Senhor. Paulo diz então no 19, o meu Deus. E no 20, o nosso Deus. Aleluia. Seja a glória pelos séculos dos séculos. No 19, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, da mesma forma. Irmãos, não só Deus era o Deus de Paulo, mas Deus era o Deus dos filipenses. Deus é o nosso Deus. Eu não sei como está o coração dos irmãos essa manhã. Está alegre ou não está alegre, irmãos? O relacionamento, a relação de vida entre Paulo e a igreja em Filipos. Que coisa maravilhosa, coisa linda, irmãos. Paulo se confidenciava com a igreja em Filipos, que Paulo conhecia o coração dos irmãos. Falou, estou sobremaneira alegre, porque vocês renovaram para comigo o cuidado de vocês. E agora estou sofrido. Mas Paulo sabia que daqui a pouco, dinheiro ia acabar de novo. Dinheiro não dura para sempre. Mas ele falou, eu já aprendi a viver. Contente em toda e qualquer situação. Servir ao Senhor não depende de circunstâncias, irmãos. Depende da nossa dependência de Deus. E então, finalmente, ele diz, saudai a cada um dos santos, versículo 21. Em Cristo Jesus, novamente ele fala. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Ali tinha Timóteo, Epafrodito e outros irmãos também, os irmãos de Roma. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Não vamos entrar nesse detalhe porque não há tempo. Ele encerra dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aqui, irmãos,
Paulo faz essa saudação no início e Paulo encerra essa epístola com muita gratidão no seu coração. O Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Ontem nós vimos que Deus triuno pode ser colocado dentro de nós. Quem não estava aqui, o irmão compartilhou que como é que Deus entrega? É num ponto de entrada, que é aquele reloginho lá de força que está na sua casa, na nossa casa. Ali chega a energia, a eletricidade. Nós somos pontos de entrega de todo o dispensar do Deus triuno. Deus o Pai é o manancial, né? Naquele grande dique, naquela grande represa com a sua energia potencial. É água, está lá longe. Mas depois entra nas turbinas com seus geradores ali causa a energia cinética, que transforma em eletricidade. E usa os cabos de alta tensão para chegar na nossa cidade e na nossa casa. Esse Deus, irmãos, está dentro de nós. Ele é tudo, aquele que nos fortalece. Você está fraco essa manhã? O Hamilton disse agora há pouco, quando chegamos na reunião, chegamos meio cambaleando, né? Talvez com sono. Eu esqueci de lavar o rosto, não sei, veio correndo, perdeu hora. Mas na reunião, lugar de ser ativados, aquecer o nosso coração, através dos louvores. Depois nós partimos do pão, nós oramos aqui, nós participamos, do pão. E agora, irmãos, estamos recebendo a palavra. Palavra de poder. Suprema grandeza do poder de Deus na palavra dEle. Ele se confinou num homem chamado Jesus, que tornou-se Espírito que dá vida e que nos alcançou. Essa eletricidade chegou a nós, irmãos. Esse Deus maravilhoso, que estava oculto, que ninguém conhecia, ninguém via, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, o revelou. Porque Ele tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João disse, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa glória, irmãos, é nessa glória que nós seremos introduzidos um dia. Tudo podemos, naquele que nos fortalece. Ó Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Os irmãos que querem ser no Senhor fortalecidos, por gentileza. Vamos lá então? Glória a Deus. Irmã, esteja à vontade, a casa é sua, querida. Amém. Obrigado que a casa é minha. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, eu estou muito alegre. Muito, muito, muito alegre. Porque eu quero falar um pouquinho sobre o verbo aprender. E agora eu não vou dizer no sentido de aprender coisas pedagógicas, não, que é minha praia. Eu vou dizer sobre aprender para a vida, aprender para o crescimento. Algumas pessoas me inspiraram muito na minha vida. E talvez a que mais me inspirou, às vezes eu chegava e dizia, vamos aprender tal coisa? E ela dizia assim, não, já aprendi muita coisa, não quero aprender mais. Mas, irmãos, nós precisamos aprender sempre. E eu falo que eu quero morrer aprendendo. Amém. E aprendendo muito mais a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendendo, irmãos, a desfrutar desse Cristo maravilhoso que se chegou até nós, que é acessível a nós. Acho que o versículo que a gente mais vê pela rua, estampado em camisetas, em carros, em adesivos, é esse, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas hoje eu ganhei nessa questão, que Paulo, ele queria estar, e no final do livro de Filipenses, ele fala,
tudo posso naquele, ou seja, ele já está. E é isso que eu quero aprender, irmãos. Porque a pessoa, ela só vai experimentar que ela tudo pode, ela só vai experimentar esse poder se ela realmente estiver naquele. Que nós possamos sempre, irmãos, aprender a estar nele. Amém. Senhor Jesus, né? Eu fico alegre e contente, irmãos. Regozijante. Aleluia! Paulo fala, nada posso. Olha que loucura de Paulo. Não posso, mas posso. Irmão, não posso, mas posso, irmão. Tudo posso naquele que me fortalece, irmão. Quanto à questão a riquezas materiais nossas, nosso dinheiro que nós trabalhamos, que nós ganhamos, que o Senhor nos dá. O Senhor Paulo fala, aprendi em todas as situações, né? Ele aprendeu, eu também estou aprendendo, irmãos. Estou aqui falando com os irmãos, mas eu estou aprendendo. Aleluia! Quero aprender dia após dia. E realmente o Titão falou sobre quando você vai no caço-filácio, você coloca a sua oferta, o Senhor quer o seu coração. O Titão falou na palavra que não é questão de quantidade. Mas, irmão, escuta aqui. Aquela viúva, ela colocou a moedinha. O Senhor engrandeceu. Mas, irmão, se você tiver quantidade, você já deu o coração para o Senhor. Irmão, vai ter qualidade também, irmão. Irmão, você que ganha 30 milhões por mês aí, você que... Dê o seu coração, irmão. E o Senhor vai impulsionar você a te dar riqueza aqui no bolso. Onde está o teu tesouro, está o teu coração, é o bolso. O Senhor ganha meu coração e ganha o bolso meu. Está certo, o Senhor elogiou a viúva, mas o Senhor também quer, irmão, se você tem condição, tem um bom trabalho, o Egito, o Senhor já quebrou o Egito para você, você vai lá e ganha o dinheiro, dá para o Senhor. O Senhor vai dar para você comprar um carro novo e vai dar para você, dá para o Senhor também, irmão, ou não é? Aqui não há discriminação diante do Senhor, o rico, o pobre. O Senhor quer o seu coração. Mas maravilha, você pode dar 30 mil reais, dê 30 mil reais, irmão. Larga mão. Na verdade, é isso que eu quero dizer, meus irmãos. Dê o seu coração para o Senhor. E se você ganhar bem, o Senhor vai abrir o Egito para você. Faraó quebrar a mão dele, você vai dar quanto o Senhor mandar. Isso é 1 bilhão, você vai dar. Você fica sem, mas você vai dar. Certo, irmão? E eu vou parar por aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Olha, você que está em casa aí, ó. O Senhor conhece seu coração. Dá o seu coração para o Senhor e seu bolso. Em nome de Jesus. Compra um carro novo, mas dê o coração para o Senhor. Não é questão que você não pode andar de carro novo, não é isso, irmão. Vamos parar de coisa. Não é questão que você não pode fazer nada. Aleluia! Senhor Jesus. Vamos desfrutar do Senhor. Ou de bicicleta, tem um irmão que faleceu já no Senhor, dormiu no Senhor, ele falou, com dente ou sem dente, Jesus é o Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, Jesus é o Senhor. E eu vou parar por aqui. Amém. Irmãos, Jesus é o Senhor. E durante a mensagem, muitas vezes o Senhor usou o irmão Titão para falar de aprender o segredo. E hoje a gente também pode aprender esse segredo. Eu lembrei muito de um cântico que a gente canta, né? O 287. Aprendi já o segredo, no Senhor permanecer. E no coro fala, permaneço no Senhor, na palavra confiar. Me oculto em seu seio de amor. Permaneço no Senhor, na palavra confiar. Me oculto em seu seio de amor. Mas tem situações que não é fácil aprender, né? Cada um tem uma facilidade. Tem uns que aprendem melhor de um jeito, outros de outro. Mas o Senhor quer nos ensinar. Nessa manhã, irmãos, eu quero aprender a permanecer no Senhor. Mesmo que a circunstância seja difícil, às vezes a gente fala, Senhor, não sei o que fazer, mas eu quero permanecer em Ti. Amém.
Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia, amém, irmãos? Esse versículo 11, né, é precioso para nós. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Semana passada e ontem nós vimos, né, o versículo, capítulo 1, versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ó Senhor Jesus, vemos que a experiência de Paulo, em todo o viver dele, ele aprendeu a depender do Senhor. Em tudo que ele fazia, todos os sofrimentos, tudo que ele passava, ele dependia da provisão do Espírito, né, da súplica dos irmãos, e ele era renovado, né, a sua energia era renovada, porque ele recebia do próprio Senhor um suprimento, né, e ele era fortalecido. Porque imagina, irmão, se ele não fosse fortalecido, ele pegava o pouco que ele tinha e voltava para casa, né? Não é possível aguentar tudo isso, né? Todos os sofrimentos, todas as circunstâncias. Mas graças ao Senhor que ele era fortalecido pelos irmãos e pelo Espírito. É isso que nós precisamos, né? Por um lado, nós somos fortalecidos pelos irmãos, né? Os irmãos nos ajudam, os irmãos nos sustentam, né? Mas por outro lado também tem o Senhor nos fortalecendo. Ó Senhor Jesus, é isso que nós precisamos, né? Para não largar tudo, né? Não abandonar tudo e deixar o Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Ó Senhor Jesus, que realmente possa ser uma lição para nós. Cada dificuldade que aparecer, possa ser uma lição para nós, um aprendizado para nós, a confiar no Senhor. Amém. E não em nós mesmos. Amém. Amém. Aleluia. Tem algo no meu coração, vou tentar passar, não sei se eu vou conseguir. Aleluia, que nós temos comunhão com o Senhor e o nosso coração é transformado por essa comunhão com o Senhor. E aquilo que nós vemos Paulo passando é por causa dessa comunhão. Ele fala, alegrei-me no Senhor. Nessa comunhão nós participamos dos gostos do Senhor. Nós vemos frases como subiu como um aroma suave ao Senhor, né? Então a gente tem comunhão com essa questão. Deus tem um certo prazer quando Ele vê certas coisas acontecendo, quando Ele vê seus filhos agindo de certa forma em Cristo, conforme a sua palavra, conforme o seu caráter, conforme as suas virtudes, conforme os seus atributos, conforme o amor, conforme a generosidade. Louvado seja o Senhor. E isso subia como um aroma suave, um aroma agradável a Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus, assim como Paulo estava, alegrei-me no Senhor. Ele também sentia esse aroma agradável. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós somos chamados à comunhão com o Pai e com o seu Filho. E o Paulo está nos ensinando a vivermos essa comunhão com o Pai e com o seu Filho, assim como João e qualquer outro dos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, com aquilo que agrada a Deus. Porque, além das coisas que nos ferem, nos desgostam e são desagradáveis exteriormente, no reino de Deus, no mundo de Deus, tem coisas maravilhosas acontecendo. No coração de Deus tem coisas maravilhosas. E essas coisas maravilhosas são para a sua igreja e são para nós individualmente. Então tem conteúdo, existe coisas para nós vivermos contente. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a olharmos para o Senhor e vivermos na comunhão com o Senhor. Ó Senhor, nos livra do pensamento mundano, da nossa mente natural. Senhor Jesus,
Em 2 Coríntios, nós vemos que também nessa questão de aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que é nessa comunhão do Espírito Santo em Cristo que nós temos, que é comum para todos nós, aleluia. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã por um conteúdo verdadeiro, um conteúdo que vem do céu, algo que tem sentido. Tem tanta gente nesse mundo, tanta gente pensando em tantas coisas, fazendo tantas coisas, mas são coisas vazias. Nós estamos aqui, nos reunimos para adorar o nosso Deus nessa manhã. Nós nos reunimos para saber o coração do nosso Deus, para receber a palavra do Senhor. Então nós somos muito privilegiados. Louvado seja o Senhor. Nós temos comunhão com Deus. E nós temos comunhão uns com os outros. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que tem a mesma comunhão. Aleluia. Aqui em 2 Coríntios está escrito assim: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Louvado seja o Senhor. Quando nós vemos aquelas coisas que agradam o Senhor, que são conforme o coração do Senhor, que são fruto de sermos filhos de Deus, quando vemos algo como a generosidade, as coisas acontecendo no reino de Deus nessa terra, isso estimula a muitíssimos. Isso alegra o nosso coração. Então nós precisamos ser estímulos uns aos outros e aprendermos a sermos estimulados com aquilo que sobe como um aroma suave a Deus. Precisamos da comunhão do Senhor para também sentirmos esse cheiro suave e agradável. Ó Senhor Jesus, somos um espírito com o Senhor, temos a palavra do Senhor, podemos aprender do Senhor, podemos parecer com o Senhor, podemos amar aquilo que o Senhor ama, desfrutar aquilo que o Senhor desfruta, nos alegrarmos com aquilo que alegra o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmão, essa palavra me fortaleceu demais, é a realidade. Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, então a gente morava ali em cima na Pauliceia, tinha uma irmã maravilhosa, ela gostava demais da Luzia, né? Porque via nós, perdão, irmão, com aquela penca de criançada, né? Que era simplesmente 5, e com a glória do Senhor, ela ficava assim, ó, ela queria fazer alguma coisa para nós. Ela queria nos ajudar, e toda vez ela ia lá aconselhar a Luzia. Toda vez ela ia lá conversar, ter uma comunhão com a Luzia. E toda vez ela me deixava um versículo para a Luzia. Irmão, muitas vezes eu li esse versículo. Ele é para lá de encorajador. Ele encoraja nós, barbaridade. É a verdade, é a verdade. Glória ao Senhor. Esse versículo dizia assim, ó: Senhor Jesus, entristecido, mas sempre alegre. Aleluia! Porque Deus é que dá alegria para nós, irmãos. É que Deus, eu estou falando isso porque hoje eu estou aqui para poder falar para vocês. Olha que versículo cheio de vida que vem bater com essa palavra. E diz mais assim, ó: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos. Irmão, porque muitas vezes a gente acha que tem que pegar, enfiar a mão no bolso e dar dinheiro. Não é, o Senhor falou assim: a minha palavra sou eu mesmo, a minha palavra enriquece você. Você precisa tocar na minha palavra.
Aleluia, glória ao Senhor. E diz assim no final: mas enriquecendo muito, nada tendo. É porque a gente acha que precisa ter alguma coisa. Se você tem você tem tudo. Perdão, irmão, você é podre de rico. Mas muitas vezes a gente não sabe, né? É que nem o irmão sempre falava uma coisa que eu sempre... Tem um baú ali, você sente em cima. E você fica clamando, reclamando, mas você nunca abriu esse baú para ver o que tem dentro. Glória ao Senhor. Porque diz assim: Senhor Jesus, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmão, possuindo tudo, sabe o que é? Você tem Deus. Você não tem Deus, você não tem nada. Essa é a finalidade de tudo. E Jesus é o Senhor. Ele é tudo, né? Tudo que a gente possui. E o Dante falou para eu ter calma. Eu tô chegando devagarzinho, irmãos. Estica a perna. Eu estiquei. Olha aqui. Aí, irmãos, eu estava com encargo também. O mesmo encargo que o Dante falou aqui. Eu quero ter um viver que expresse o Senhor, os gostos do Senhor. E eu quero ver isso em todos os irmãos. Ai, que bom, a gente tem o Senhor, a gente tem tudo, né? O Claudinho acabou de falar. Nada tendo, mas possuindo tudo. Aparentemente a gente não tem nada em nós mesmos, mas a gente possui tudo no Senhor. Está tudo aqui no nosso espírito. Está aqui o óleo da unção que os irmãos falaram esses dias. Está tudo aqui. Está tudo lá, toda a experiência que o Senhor passou, né? É tudo nosso. Nós temos esse direito, como o Toco falou, de desfrutar do Senhor, de ser parte do corpo de Cristo, de desfrutar da nova aliança. Aleluia, Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Oh, Senhor Jesus, nós não fizemos nada por isso, mas o Senhor é bom demais. Amém. Ele é bom, Ele quis dar. Ele quis dar. Eu serei achado daqueles que não procuravam por mim. Ele falou para o povo de Israel, ter ciúme, né? E ele fez a gente achar Ele. Aleluia! Me trouxe ao rebanho, salvou-me com amor. Eu amo esse hino, irmãos. Buscou-me com ternura. Jesus, o bom pastor, me trouxe ao rebanho, salvou-me com amor. Em alegria, em harmonia se alegrar. Nos céus os anjos a cantar. Os anjos gostam de se festejar mesmo, né? Quando tem alguém que se arrepende, os anjos festejam. Quando o Senhor foi buscar a gente, os anjos também festejaram. Aleluia, Senhor Jesus. É tudo uma festa, né? Amém. Ele falou para o povo de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa do deserto. Amém. Nossa vida tem que ser uma festa, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é a nossa alegria. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Terminou? Amém. Graças ao Senhor. Amém. E tudo isso está aqui no índio de azeite e
naquelas especiarias que a noiva tem que levar para encontrar com o noivo. E nós estamos preparando isso. Nós estamos preparando isso para encontrar com Ele. Graças a Deus. É que nem o Vivo falou semana passada. Graça é Deus desfrutado no Filho. Ai, que delícia nós podemos desfrutar de Deus. Antes, o jardim do Éden estava fechado com 2 anjos lá com refugir de espada, para não chegar na árvore da vida, depois que o homem desobedeceu. Mas hoje nós temos direito, porque o Senhor Jesus morreu por nós, nós temos direito de desfrutar do Senhor. Graças a Deus! Graças a Deus! Isso é a economia de Deus. É o plano que Deus fez para nos salvar, para nos trazer de volta. Aleluia, irmãos. Aleluia. E nós vamos festejar eternamente, né? Amém. Nós vamos cantar eternamente, glorificar o Senhor. Paulo falou que ele estava na corrida e que ele ia ganhar uma coroa. Mas um dia nós vamos jogar toda a nossa coroa no pé do Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós não somos nada. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Muitas vezes eu perdi de reagir do jeito do Senhor, porque eu estava desapercebida, porque eu estava distraída. Como disse o Vivo antes de ontem, o Senhor não quer que a gente distraia do foco. O foco é o Senhor. O foco é viver por Ele. O foco é estar no Espírito. O foco é viver por Ele. Ele já passou por todas as coisas que a gente precisa para isso. Graças a Deus. O Dante falou que eu estou demorando muito. Desculpe, irmãos. Aí, ó. Venham edificar a igreja. Venham falar. Já está esperando faz tempo aqui. Que eu já falei demais. Estou aqui, esperando. Vai, então. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, né? A questão de eu criei, por isso falei, né? Eu ganhei muito nessa questão e também a questão da oferta. Eu quero contar uma experiência, né? As irmãs sabem que eu faço o café da tarde, né? Faz tempo, né? Que o Senhor deu esse encargo. E ontem eu fiz, né? Graças ao Senhor. E eu, assim, a hora que ele estava falando da oferta, eu lembrei, né? A Jussara levou cadeira, outra levou café, outra levou bolo, outra levou pão. Ó, Senhor Jesus, né? E eu ofertei a casa, irmão. Essa é a vida da igreja, né? Aí eu estava conversando com a Silene, né? Falei, eu tenho vontade de convidar bastante irmãs para participar, né? Eu falei, mas eu sei que se o senhor ganhar vai voltar para a igreja, né? Então eu vejo, irmã, a vida da igreja é tão divina, né? A gente pode servir, a gente pode ofertar. E eu tive uma experiência, né, Lúcia? As pessoas chorando, irmã. Mulher chorando quando ouviu que ela pode ser uma auxiliadora de Deus, né? Então eu vejo assim, é isso que Deus quer de nós, né? Que nós o sirvamos, né? Ofertamos, né? E a gente pensa que é muita coisa, mas quando a gente leva a Deus para as pessoas, que libertação, né? Então eu vejo assim, eu quero, sabe, irmã, eu quero estar vivendo a vida da igreja. Ó, Senhor Jesus, sabe, ofertar o que eu tenho. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu não tenho muito, eu não tenho nada, mas eu tenho o Senhor, né? E eu acho que o que as pessoas precisam hoje é da vida de Deus, né? E louvado seja o Senhor, porque na vida da igreja a gente tem essa oportunidade, a gente pode falar,
Né? A gente pode ofertar, a gente pode cantar, a gente pode proclamar, irmão. E o diabo quer fechar a boca da gente, né? Mas louvado seja o Senhor, que tem os irmãos, né, que vai incentivando, falando. Essa é a vida da igreja, irmão. Louvado seja o Senhor. Amém. Temos avisos para dar, mas antes dos avisos eu queria chamar um casal aqui, o Ismael e a Luciana. Amém. O Ismael e a Luciana se casaram. Amém. São jovens e agora casados, unidos, passaram pelo cartório semana passada, os pais vieram aí, os pais do Ismael, que são de longe, né, de Pernambuco, vieram para cá, vieram para a reunião da igreja também, gostaram da reunião, e graças ao Senhor, então, agora nós temos um casal aqui, que representa o grande mistério desse universo. Qual que é o grande mistério desse universo, irmãos? Aleluia! Então, o Ismael vai falar rapidamente, né, Ismael? Irmão, tudo posso naqueles que nos fortalecem, né? Tudo podemos, né? E o Senhor permitiu e a gente casou, graças ao Senhor. E a gente gostaria de ler uma passagem aqui, um versículo aqui, né? Não sei se é possível projetar para que nós possamos ler todos juntos. Seria Mateus 19:6. Oh, Senhor Jesus. Tá certo? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Amém. Amém. Muito obrigado. A gente ama muito vocês. A gente fez algo simples, não foi possível convidar, mas sabe que eu senti falta de vocês. Eu amo muito vocês. Acho que a vida da igreja é o que nos mantém de pé, né? Eu falei para minha mãe, devido às correrias de muitas coisas que aconteceram, a gente não conseguiu participar semana passada, e eu fiquei, mãe, eu tô com uma saudade para a igreja, tô com saudade, né? Não foi um exagero, não, realmente tá, eu gosto muito de estar com vocês. Amamos vocês muito. Gostamos, né? Somos uma só carne agora, a gente gosta mesmo. Obrigado, meus irmãos, por vocês, pela vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém. A gente queria ouvir a voz também da Luciana. Gente, olha, final de semana passada eu passei por muita coisa, foi um momento de felicidade, tristeza, só Deus sabe o que a gente passou, mas hoje estamos aqui, firmes e fortes, e eu agradeço a Deus por isso. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Ismael e da Luciana. Eles se uniram agora. Eles são um casal no Senhor. Senhor, que o coração deles permaneça firme no Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, para que eles prossigam, avancem, sejam um casal para a igreja, sejam um casal para o Senhor. Sabemos que muitas coisas sobrevirão, mas nós rogamos, Senhor, que eles se apossem dessa palavra desta manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas no Senhor. Passar por tribulações, passar por alegria, passar por sofrimento, por escassez, por abundância, por fartura. Importante que eles estejam no Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela vida deles e pedimos ao Senhor a tua bênção. Abençoe esse casal. Realmente, eles amam o Senhor e querem avançar na vida da igreja. Por isso, mais uma vez, nós rogamos. Abençoe esse casal, Senhor. Abençoe Ismael e a Luciana. Amém. Aleluia, Jesus é Senhor. Amém. Deus abençoe.
Louvado seja o nome do Senhor. Então temos alguns avisos, pode projetar aí os avisos, por favor. A semana, não é a semana que vem ainda, mas daqui 2 semanas, né? Nós vamos ter comunhão entre igrejas com o tema Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Dá para projetar aí a programação? Aí eu não consigo ver. Aí melhor. Vamos por partes? Vamos lá. Sábado. Foco no sábado. Dá para focar? Isso. Então, sábado, dia 1º de março. Reunião às 16 horas, irmãos. Aí tem o compartilhar, depois da reunião tem lanche, depois tem o intervalo e tem outra reunião às 19h30. E a primeira mensagem dessa conferência vai ser transmitida aqui. Nós vamos assistir juntos. Depois da mensagem nós vamos compartilhar e aí tem o encerramento por volta das 21h30. Domingo, programação completa de domingo. Domingo, nossa reunião do Partido do Pão acontece às 9 horas. Normalmente, então, vai ter a reunião do Partido do Pão, tem a palavra, tem o compartilhar, os avisos e vai ter o almoço no domingo. E à tarde, às 16 horas, nós vamos ter a reunião com o compartilhar. Vamos compartilhar uma mensagem. Essas reuniões à tarde vai ter mensagem aqui mesmo, tá? E aí tem o lanche depois da reunião, o intervalo e depois reunião às 19h30 e a mensagem 2 da conferência vai ser daqui, ok? Então no domingo a mensagem 2 vai ser dada pelo irmão Ioannis Sarantopoulos. Repitam comigo, Sarantopoulos. Não precisa repetir, né? A reunião vai ser aqui e vai ser transmitida daqui para outras igrejas. Amém? Então, e aí o encerramento por volta das 21h30. Segunda-feira, vamos lá. Segunda-feira, dia 3. Segunda-feira, reunião às 19h30. Tá? Reunião às 19h30. E aí a mensagem 3 vai ser dada às 20 horas, vai ser transmitida para nós aqui. Tá dando para entender? A mensagem da conferência vai ser transmitida para nós aqui. Depois, às 21 horas, por volta das 21, vamos compartilhar e encerrar a reunião. Os jovens vão abrir a cantina aí, se os irmãos quiserem comer alguma coisa. Não é uma programação oficial da cozinha, mas os jovens vão oferecer alguns lanchinhos, doce, café também, né? Então vai. Terça-feira. Terça-feira a reunião vai ser de manhã, tá certo? Então a reunião começa às 9 horas da manhã e às 10 horas a mensagem 4, a mensagem que vai ser transmitida para nós, tá? Nós vamos assistir a mensagem. Depois vai ter compartilhar, avisos e nós vamos fazer um almoço aqui. Pretendemos fazer um churrasco. Tá bom? Então tá. As refeições. Almoço no domingo e almoço na terça-feira, R$25. O preço para as crianças permanece o mesmo que está hoje. Lanche no sábado e lanche no domingo, R$15. Tá bom? Então os irmãos de Piracicaba também precisam fazer inscrição, fazer reserva do almoço até dia 24, no máximo, até dia 24. Gostaria que os irmãos de Piracicaba fossem mais rápidos e fizessem no máximo até o final de semana que vem. Tá bom? Porque daí a gente vai receber a inscrição dos irmãos de fora e aí a gente vai poder fazer a provisão disso tudo de uma maneira bem adequada. Alguma dúvida? Não? Tá. O Paulo Baldi também está ali. Os irmãos que puderem hospedar de sábado para domingo, abrir suas casas, talvez nós tenhamos a necessidade de hospedagem. Já tem pedidos de hospedagem. Então, do sábado para domingo, dá o nome para o Paulo, que pode hospedar irmãos aqui. Tá bom? Amém? Com relação à conferência, está tudo certo, tudo em ordem? Então, nós vamos
precisar dos serviços de crianças, serviços de recepção, serviços de som, de música, todos os serviços precisam estar bem coordenados, harmonizados, tá bom? Muita necessidade de irmãos. Nós vamos receber irmãos aqui, então queremos receber bem e também transmitir a mensagem que vai ser daqui, transmitir com uma boa plateia. Vem irmãos de fora, né? Como eu falei, vem irmãos de fora também. Então nós queremos dar um bom serviço para os irmãos, servir Cristo, né? Aleluia. Amém? Então, depois da reunião, nós vamos ter uma comunhão com os irmãos da cozinha, certo? Os irmãos da cozinha, por favor, aqui nessa ala aqui, os irmãos da cozinha, rapidamente, é uma comunhão breve, tá? Nós vamos ter a comunhão aqui da cozinha, nessa ala, logo após a reunião. Alguma dúvida? Então tá. Próximo aviso, então, o bom depósito. O que é o bom depósito? É uma poupança para conferências e encontros. Formas de depósito, por Pix, por dinheiro, por cartão. O responsável vai ser o Matheus Marçal. Os irmãos podem depositar mensalmente um valor para quando tem conferência de jovens, conferência de adolescentes, conferência, algum encontro das igrejas, alguma coisa, os irmãos podem usar esse recurso. Deu para entender? É como se fosse uma conta corrente que você vai ter aqui. A igreja vai guardar seu dinheiro para esse fim. Amém, irmãos? Então, é uma maneira de a gente ajudar os irmãos, porque às vezes nós vamos ter que deslocar para lugares um pouco mais distantes, tem despesa de transporte, as despesas podem ser maiores, tá bom? Aleluia. Então, quem quiser pode falar com o Mateus depois. Hoje à tarde tem o desfrute da bênção celestial. Como o Titão faz, vou repetir. O desfrute da bênção celestial. Amém. Amém. Então, às 17 horas aqui, na Casa 1, reunião de jovens, tá bom? Mais algum aviso aí para projetar? Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós temos alguns pedidos de oração. Eu estou recebendo uma notícia aqui. Vamos orar pela Regina, né? Regina está numa situação bastante delicada. Falando claramente, uma situação terminal, né? Então vamos orar por ela. A Luzia também pediu oração. Cadê a Luzia? Amém. Pelo Guilherme, né, Luzia? Está com uma bactéria na boca, precisa de tratamento adequado, tudo mais, tá? O Paulo Carvalho e a Iria Carvalho também requer oração da nossa parte. Amém? Mais alguma coisa? O irmão Irineu Campos também. Graças ao Senhor está bem, né? Titã está reagindo bem. Está acompanhando as mensagens e tal. Amém. Vamos orar então? Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, porque nessa manhã nos alegramos na tua presença, nós fomos supridos pela mesa, pela tua palavra, e agora nós estamos encerrando essa reunião, e nós queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos que estão enfermados. Cuida deles, Senhor, do Guilherme, Senhor, cuida também do Paulo, da Íria, do nosso irmão Irineu Campos, da nossa irmã Regina e de outros que nós não lembramos aqui. Mas vem, Senhor, ao encontro da necessidade de todos esses irmãos. Nós agradecemos a Ti, porque estamos na vida da igreja. Nós podemos louvar o nome do Senhor e podemos também suprir Cristo para os irmãos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém.